Pessoal, vamos começar nossa aula aqui com as questões dos vetores, né? Então, olha bem. Definição de um vetor. É um segmento de reta, né, galera, que você já deve ter visto aí. Ele é orientado e pode representar uma grandeza física. Alguns exemplos aí, ó. Vetor A, vetor B. Só lembrando aqui que essa setinha que está em cima, né, da letra, não indica a direção e sentido do vetor. O que indica realmente é o segmento de reta aqui. Vamos seguindo o nosso caminho. Bom, temos uma observação. Tem grandezas físicas como velocidade, deslocamento, força, que não ficam bem compreendidas quando você expressa somente o valor. Por exemplo, você fala assim, ó, tem um carro aí com a velocidade de 110 km por hora. Bom, se ele está na estrada Rio-São Paulo, você não sabe dizer se ele está indo para São Paulo ou por Rio se você não informar o sentido, concorda? Tipo força também, se você quiser aumentar a velocidade de alguém, você tem que aplicar uma força a favor do movimento. Se você quiser diminuir, você tem que aplicar uma força contra. Então, essas grandezas que dependem, né, de mais informações, são as nossas grandezas vetoriais aí, ó. Portanto, já te falei, o que é uma grandeza vetorial? São grandezas que, para serem bem representadas, dependem de módulo, direção e o sentido. O que seria o módulo? Bom, o módulo é exatamente o tamanho do vetor, não é isso? É um número acompanhado da unidade de medida, que é muito importante para a gente. A direção, às vezes vocês confundem muito direção e sentido, né? Então, o que eu falo com vocês que é direção? Direção é a reta que dá suporte ao vetor. Ela pode ser informada através de palavras como horizontal, vertical, ou seja, resumindo a história, direção vai te dar sempre duas opções de sentido. Se você está na vertical, você tem duas opções de sentido, ou para cima ou para baixo. Se você está na horizontal, você tem duas opções de sentido, ou para a direita ou para a esquerda. Então, é ficar atento com isso aí. E sentido é exatamente para onde você está indo. Bom, olha os exemplos de vetores aqui, já deve ter visto lá no seu livro. O módulo, você mede lá na régua mesmo, 3 centímetros, direção vertical, sentido para cima. Aqui é outro vetor também, tá vendo? Bem suave, bem tranquilo. São algumas representações que vocês já tiveram contato lá no seu livro, que eu tenho certeza disso. Agora, vamos ver as particularidades. Para um vetor ser igual ao outro, obrigatoriamente você tem que ter a mesma intensidade, que é o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Aí sim você pode falar que os vetores são iguais. Nesse caso específico aqui, vetor A igual ao vetor C. Bom, o que é um vetor oposto? Vetores opostos são aqueles que têm sentidos opostos. Estão vendo que apareceu um negativo aqui no vetor? Então é lembrar sempre, galera. Sinal negativo em vetor não indica subtração, só indica inversão do sentido. Então, olha bem, se eu tenho um vetor A que aponta para o norte, se eu falar com você vetor menos A, simplesmente você vai inverter o sentido apenas porque o módulo vai continuar o mesmo e a direção a mesma. Tranquilo, pessoal? Então, olha bem, coloquei para você aqui, ó. E isso aqui eu vou enviar para vocês, tá bom? Para vocês relembrarem, ó. Repare que o sinal negativo aqui, então, só serve para inverter o sentido do vetor. Beleza. Vetores diferentes. Tá vendo? Aqui eu tenho dois vetores com a mesma direção, mesmo sentido, mas tem módulos diferentes. Por isso que os vetores são diferentes nesse caso. Aqui, você tem dois vetores com direções e sentidos diferentes. E já aqui, você tem vetores de mesma direção, mas sentidos opostos. Beleza, vamos continuar. As operações com vetores aí, ó. Bom, a gente vai realizar multiplicação e divisão, que é tranquila, e soma e subtração de vetores. Lembrando que, no meu entendimento, subtração de vetores não existe. Para mim, subtração de vetores é simplesmente você somar o vetor com o oposto do que você quer. Eu criei alguns exemplos para a gente aqui. Vamos ver aqui, então. Se eu tenho aqui um vetor A, olha bem, e quero fazer uma operação 3A, o que você vai fazer? Você vai multiplicar o módulo dele por 3 e a direção e sentido fica intacta. Bem tranquilo isso aqui. Bom, se eu falar, eu tenho um vetor A e quero assim, vetor menos 2A.
Bom, olhou para o menos, a primeira coisa que você vai fazer é inverter o sentido do vetor. 2 vezes, ou seja, 2 vezes o tamanho desse vetor. Por que que eu inverti? Porque eu tenho um sinal negativo aqui. Vamos continuar. Divisão de vetores, bem tranquilo. Se eu quero b sobre 2, o módulo reduz para 2 e a direção e sentido continua a mesma. Bom, soma e subtração de vetores. Vamos lá. Vetores de direções e sentidos iguais. Aí é tranquilo. Somou, a resultante aponta para a direita, porque os dois vetores estão apontando para a direita. Agora, se eu tenho um vetor aqui, ó, B para a esquerda e A para a direita, quando você somar isso aqui, o que vai sobrar para você? Vai sobrar o quê? Uma partezinha dele para a esquerda. Por quê? Porque esse vetor aqui é maior que esse. Aqui é mais fácil a gente perceber, galera, quando eu andava lá na sala, vocês lembram? Eu andava 4, 5 passos para a direita, 8 para a esquerda. Então, a ideia de soma vetorial eu já tinha colocado lá na sala, só que eu não tinha dado o nome de vetor. Soma e subtração de vetores, nos casos gerais. Você tem aqui, ó, a regra do polígono e a regra do paralelogramo. Vamos lembrar dessas duas regras aqui. Vamos lá. Eu tenho 3 vetores aqui. Se eu pedir vocês para caracterizar esse vetor aqui, o que você faria para mim? Diagonal. E qual que é o sentido? Sentido nordeste, tá vendo? Aqui, vertical, sentido norte. Horizontal para a direita, pode ser. E aqui, diagonal, sudoeste. Vamos iniciar, para a gente, né, lembrar dessa regra do polígono, você pode começar essa soma por quaisquer vetores. Eu vou começar pelo vetor C. Então, ó, você transpõe o vetor C para cá, marca o iniciozinho, tá vendo? E vai embora. Ó, vetor C. Beleza. Depois, vetor A. Depois, vetor D. Depois, vetor D. Pelo que eu fiz na sala, é só vocês lembrarem, olha, o cara, ele percorreu toda essa extensão aqui, ó, mas o deslocamento dele vai ser sempre a reta que une o início ao término. E isso é que vai ser o resultado dessa soma vetorial. Eu acho que está tranquilo até aqui. Bom, polígono eu formei quando eu vou emendando o final de um no início do outro. Agora, paralelogramo, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar os dois vetores e fazê-los coincidir, tá vendo? No mesmo ponto. Aí, nesse momento, o que você vai fazer? Traçar 2 retas paralelas, tá vendo? Eu tracei essa paralela ao vetor B e essa paralela ao vetor A. Tracei a minha resultante, olha. O resultado da minha soma vai ser esse. Isso seria paralelogramo que a gente usa sempre para 2 vetores. Bom, não importa a regra utilizada, se a gente tiver 2 vetores perpendiculares entre si, a gente pode usar sempre o Pitágoras para a gente resolver. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho esses 2 vetores, tá vendo? Vetor A e vetor B. Usei o polígono, achei a minha resultante, que é do início ao término aqui, ó. Agora, se eu quisesse usar o paralelogramo, como é que eu faria? Eu pegaria o vetor A e o vetor B, faria encontrar, tá vendo? Num único ponto aqui, ó. Traçando as paralelas, deu diferença? Nenhuma diferença, tá vendo? Tanto esse método quanto esse aqui, o meu resultado vai ser o mesmo. E usando Pitágoras, né, que eu espero que vocês lembrem, que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado dos catetos. Isso a gente deve usar muito aí, e alguns exercícios que eu indiquei para vocês, eu acho que vocês já devem ter usado. Eu vou fechar aqui a tela um pouco, galera, e vou te perguntar se até agora vocês tiveram alguma dúvida, tá bom? Só um minutinho aqui, tá? Pessoal, até aqui, tá tranquilo? Tá tranquilo. Até aí. Tá ótimo. Eu tive uma dúvida sobre como que você vai calcular o módulo do vetor. Quem tá falando aí? Ana Lara. Ana Lara?